A virtude é tímida, ela não se anuncia. O outro percebe a virtude em você. Quando você anuncia a sua virtude, já queimou o filme. Você fala demais. E talvez seja por isso que ninguém te leva tão a sério. Às vezes tu não acha que parece que todo mundo ganha ponto por falar o tempo todo, postar tudo o que faz, mostrar cada pensamento? É tanta exposição, tanta necessidade de parecer transparente, que a gente esquece de uma das armas mais poderosas nas relações humanas: o silêncio. É isso mesmo. Saber calar na hora certa vale mais do que qualquer discurso bem montado. Enquanto tá todo mundo aí contando planos, revelando estratégias e tentando impressionar com o que diz, quem realmente entende o jogo fica quieto, observa e transforma esse silêncio numa vantagem. E não é papo de coach, não. Maquiavel, um filósofo italiano do século XVI, já sacava isso. Apesar de ser conhecido pelos conselhos diretos que deixou em O Príncipe, os ensinamentos mais afiados dele estão justamente nas entrelinhas, no que ele escolheu não dizer. Ele soltou uma frase que diz muito sobre isso: a multidão vulgar sempre é enganada pelas aparências, reconhecendo que falar demais cria ilusões, já o silêncio guarda a essência das coisas. E hoje, no meio dessa overdose de opinião, de stories, de desabafo online, quem domina o silêncio vira exceção. E essa exceção vira poder. Porque enquanto a maioria ainda está explicando como pretende vencer, os que ficam calados já venceram. Maquiavel viveu numa época em que um comentário fora de hora podia custar carro, tipo exílio ou até a cabeça. Hoje a gente não corre esse risco, ainda bem. Mas falar o que não precisa continua abrindo brechas que o silêncio evita. Ele mesmo disse: os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ou seja, todo mundo presta atenção no que vê ou ouve, mas poucos percebem o que está por trás. Quem fala o tempo todo dá aos outros a chance de julgar, enquanto revela pouco do que realmente importa. Cada palavra solta tem um custo que o silêncio simplesmente não tem. Para começar, falar cria compromisso. Quando você conta seus planos, se prende a eles e aos olhos dos outros. Se mudar de ideia pode parecer incoerente ou até falso, mas se você fica quieto, tem liberdade para ajustar a rota sem ter que se explicar ou se justificar. Além disso, falar demais entrega como a sua cabeça funciona. Quanto mais você explica, mais os outros entendem seus padrões de pensamento, e aí fica mais fácil prever, manipular ou até sabotar o que você vai fazer. Maquiavel dizia que dá para medir a inteligência de um governante olhando quem ele escolhe para andar junto. Do mesmo jeito, dá para medir o quão estratégico alguém é ouvindo tanto que fala, especialmente o que não precisava ser dito. E talvez o mais importante, falar demais tira seu mistério e com isso sua autoridade. Maquiavel também falou sobre isso em uma de suas frases mais famosas: é muito mais seguro ser temido do que amado. E o medo, para existir, precisa de distância, e essa distância vem do mistério. Um líder que explica tudo, justifica cada passo, um chefe que abre o coração a cada reunião, vira alguém comum. E o comum não impõe o mesmo respeito que o raro. Pensa aí, aquele colega que dá palpite em tudo, toda aula ou reunião, mesmo sem entender do assunto, com o tempo ninguém mais leva tão a sério. Ou o amigo que posta cada detalhe da vida no Instagram. Ele deixa de ser interessante porque não tem mais surpresa. Já o negociador que não aguenta um silêncio e sai fazendo concessões para preencher o vazio, acaba perdendo vantagem. O líder que responde a toda crítica só dá palco para quem está criticando e ainda sai menor. Se Maquiavel visse essa nossa obsessão moderna por ser transparente o tempo todo, provavelmente não chamaria de autenticidade, mas de erro estratégico. Um jeito de entregar poder de bandeja, dando informação para todo mundo, sem receber nada de valor em troca. O silêncio, para Maquiavel, não era só ficar quieto por ficar. Era uma jogada pensada, uma forma de comunicação com objetivos bem definidos. E entender os diferentes tipos desse silêncio estratégico
ajuda a ver como ele funciona de verdade, na prática. O primeiro tipo é o silêncio para observar e colher informações. Maquiavel dizia que o homem sábio faz de imediato o que o tolo só faz no fim. O tolo fala logo de cara, se entrega inteiro, enquanto não aprende nada dos outros. Já quem é mais esperto fica quieto no começo, deixa os outros falarem, se revelarem, mostrarem onde estão fracos e só então decide o que fazer. É aí que surge uma vantagem. Enquanto os outros despejam tudo, você só escuta e acumula munição. Isso aparece muito em negociações, por exemplo. Existe até uma regra: quem fala primeiro, perde. Em relacionamentos, quem ouve mais entende mais. Já quem fala o tempo todo, muitas vezes nem percebe o que está acontecendo de verdade. E em competições? Aqueles que vivem anunciando o que vão fazer antes de fazer, geralmente ficam abaixo do que poderiam ter sido. O silêncio, nesses casos, vira uma vantagem invisível. O segundo tipo é o silêncio que constrói autoridade. Maquiavel sabia que o poder é, em boa parte, sobre percepção. E a percepção pode ser manipulada com um silêncio bem calculado. Ele dizia que o príncipe ideal devia ser como a raposa e o leão, astuto e forte ao mesmo tempo. A raposa, por exemplo, sabe que tem horas em que falar só te enfraquece. O silêncio que constrói autoridade funciona porque quando alguém fala pouco e só entra em cena quando realmente precisa, as pessoas automaticamente prestam mais atenção. Um líder que só se posiciona nas questões importantes ganha mais respeito do que aquele que se desgasta respondendo a tudo. Quem responde críticas só quando faz sentido transmite confiança. Quem rebate cada comentário parece inseguro. É por isso que, em qualquer ambiente, as pessoas mais poderosas costumam falar menos, mas quando falam, é pra valer. O estagiário ansioso quer mostrar serviço e fala demais. O CEO só solta uma frase e muda o rumo da reunião. Quem tem medo tenta justificar tudo. Quem tem segurança fala pouco e não se explica. O líder confiante escolhe as batalhas. O ansioso se desgasta com qualquer provocação. E o terceiro tipo é o silêncio que mantém a ambiguidade. Maquiavel escreveu que, se for para escolher, é mais seguro ser temido do que amado. Mas isso vale para muita coisa além de amor e medo. Às vezes, manter as coisas meio nebulosas serve mais aos seus interesses do que ser claro demais. Esse silêncio, o que deixa espaço para interpretações, é poderoso porque permite que cada um veja o que quiser ver. Ao não se explicar, você permite que os outros projetem em você suas próprias esperanças, medos, desejos. Pode agradar vários lados ao mesmo tempo, sem se comprometer com nenhum. Políticos são mestres nisso. Falam de um jeito que cada grupo entende o que quer entender. Negociadores espertos evitam dizer claramente o que querem. Assim não se limitam antes da hora. Líderes fazem isso quando compartilham uma visão geral, mas sem amarrar cada detalhe do plano. Em todos esses casos, o silêncio não é mentira. É só entender que ser claro demais, cedo demais, pode atrapalhar mais do que ajudar. Como Maquiavel dizia, política não é sobre moral, é sobre estratégia. E estratégia exige espaço para manobra, algo que o excesso de fala costuma tirar. Mais do que uma simples tática, o silêncio maquiavélico exerce um tipo de poder que a fala jamais alcança. Ele não só protege, mas transforma a dinâmica entre você e o outro, e, em muitos casos, convence mais do que qualquer argumento. Primeiro, o silêncio cria um vácuo, e a mente humana detesta vazios. Ela tenta preenchê-los a qualquer custo. E o que ela usa como material? Medos, desejos e inseguranças. Quando você fica em silêncio em momentos estratégicos, quem está do outro lado começa a projetar, e ao projetar, revela. Expõe suas dúvidas, suas suposições, seus limites. Enquanto isso, você não cede nada. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu: os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas
que o enganador nunca deixará de encontrar quem se deixa enganar. Mas aqui não é nem preciso enganar, o silêncio estratégico já faz o trabalho. É por isso que bons interrogadores usam o silêncio e não as palavras. Eles esperam. E quem não suporta o peso do não dito acaba entregando tudo, só para aliviar o desconforto. Isso também aparece em negociações. Quem aguenta o silêncio, ganha. Porque o outro lado, aflito com a pausa, tenta preenchê-la com concessões. O silêncio, nesse cenário, se torna uma forma de domínio. A fala apressada sugere insegurança. O silêncio sustentado impõe respeito. Quem fala primeiro ou mais frequentemente se posiciona, mesmo sem querer, como quem busca a aprovação, como quem precisa ser aceito. Quem fala menos, de forma mais seletiva, parece estar em posição de avaliação, como um juiz. E isso muda completamente o jogo. Maquiavel entenderia isso como uma versão moderna de sua máxima: é melhor ser temido do que amado. O silencioso pode não ser o mais simpático da sala, mas é quase sempre o mais respeitado. Porque o valor percebido cresce quando há escassez, e o silêncio cria exatamente isso: escassez de palavras, escassez de acesso. Veja o que isso provoca no mundo real. Candidatos a vagas que fazem mais perguntas do que falam de si mesmos causam melhores impressões. Nas reuniões, a pessoa que fala pouco, mas no momento certo, é mais ouvida do que quem fala o tempo todo. E nos conflitos, o silêncio respeitoso frequentemente supera qualquer discurso inflamado. O que está acontecendo aqui é simples. O silêncio altera a balança de poder. Ele inverte o comportamento natural de tentar conquistar aprovação com palavras. Em vez disso, ele cria uma aura, uma presença que não precisa se justificar. Como Maquiavel escreveu, os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ou seja, as pessoas se impressionam mais com o que aparenta ser do que com o que realmente é. E o que não é totalmente visível parece maior, mais forte, mais perigoso. Quando alguém revela tudo, seus pensamentos, seus sentimentos, seus medos, acaba parecendo comum. Quando revela só o necessário, preserva o mistério, e o mistério, nesse jogo, é poder. Isso é ainda mais visível na liderança. O líder que explica cada detalhe do que faz e pensa se iguala aos outros, remove o encanto. Mas o líder que compartilha decisões, sem revelar cada passo do processo, preserva uma certa mística. E essa distância simbólica, essa sensação de que ele sabe algo que eu não sei, sustenta sua autoridade. Não se trata de mentir. Trata-se de compreender que a percepção de liderança depende, em parte, dessa distância, dessa diferença invisível entre quem comanda e quem segue. O silêncio mantém essa diferença viva. A ideia do silêncio em Maquiavel não é sobre nunca falar, mas sim sobre saber quando falar. Ele defendia que a fala só vale quando realmente serve melhor aos seus objetivos do que o silêncio. Quem domina essa estratégia não esconde tudo, mas sim cria um contraste inteligente entre o que mostra e o que guarda para si. Maquiavel já dizia: a maioria das pessoas se deixa enganar pelas aparências, e o mundo é feito, em grande parte, por esse tipo de gente. Num mundo onde todo mundo quer contar tudo, quem escolhe o que revelar com cuidado acaba se destacando. As palavras dessas pessoas pesam mais, justamente porque não falam o tempo todo. As opiniões delas despertam mais curiosidade, porque não se jogam logo de cara. E a influência delas cresce, porque é usada com critério e não com impulsividade. Mas esse estilo exige uma coisa que está em falta hoje: disciplina. É preciso paciência para ouvir antes de falar. É preciso autocontrole para não sair abrindo o jogo só porque parece satisfatório no momento. E é preciso visão para perceber quando o silêncio vale mais do que qualquer discurso bonito. Essas habilidades não nascem do nada, ainda mais numa cultura que vive premiando quem fala mais alto e com mais frequência. Mas é justamente por serem raras que geram tanta vantagem. E aí vem a parte irônica. Quem domina bem essa estratégia normalmente nem é notado. A gente repara nos que falam demais, nos que se expõem, nos que gritam por atenção.
Mas quem joga em silêncio vai avançando sem alarde. Eles ficam quietos e vencem, enquanto os outros ainda estão falando sobre como vão vencer. Talvez por isso o próprio Maquiavel seja tão mal interpretado até hoje. Muita gente associa o nome dele à manipulação fria e cruel, mas o que ele escreveu mostra uma compreensão bem mais profunda da mente humana e do jogo do poder. Ele sabia que nem sempre é preciso gritar, forçar ou enganar para influenciar. Às vezes, tudo o que você precisa é saber ficar em silêncio e deixar que os outros se revelem sozinhos. Num mundo lotado de vozes, opiniões e postagens o tempo inteiro, a estratégia do silêncio parece ir na contramão, e talvez justamente por isso funcione tão bem. Fale menos, observe mais, revele só o necessário e deixe que os seus resultados falem por você. Porque no fim das contas, quem domina esse jogo não está só jogando, está vencendo.